E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 31 de outubro, significa que amanhã é 1º de novembro e nós caímos de cabeça no nosso Novembro Laranja, tá? Então, Novembro Laranja é um mês especial para o médico otorrinolaringologista, porque a gente fala do zumbido, da perda auditiva, da hiperacusia, da misofonia, tá? É uma campanha boa que vários otorrinolaringologistas em todo o Brasil abraçam, e a mentora do Novembro Laranja foi a nossa colega Tani Gans Sanches. Então, vou começar falando pelo dia 10 de novembro. Dia 10 de novembro é o Dia Nacional da Prevenção e Combate à Perda Auditiva. A gente tem que prestar um pouco de atenção a esse dia, à ideia desse dia, tá? Por quê? Hoje o mundo está muito mais barulhento e a gente não se dá conta, né? E além do mundo estar mais barulhento, o barulho nos chega muito de perto quando a gente usa muito fone de ouvido, fala no celular o tempo todo, né? Se você vai fazer um trabalho no computador, se você vai ler, se você vai estudar, você pode estar com fone de ouvido, com headphone, né? E tudo isso é oferta de barulho. Festa, balada, né? Isso também faz parte, mas hoje um pouco mais alto. As ofertas de som altas também, tudo isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque tudo isso pode agredir a cóclea. E o que é cóclea? É o computador do ouvido, como eu já falei antes, tá? Então, nesse computador de ouvido, a pressão sonora chega, né? Então assim, aliás, vou voltar um pouquinho para explicar isso aqui para vocês. Como é que a gente ouve? É o seguinte, o som entra orelha adentro, vou ser bem redundante, então o pavilhão auricular capta o som que entra pelo conduto auditivo, pelo buraquinho da orelha da gente, tá? E é conduzido, entra pelo tímpano vibrando, tá? Então ele vibra o tímpano, vibra os 3 ossículos que a gente tem, martelo, bigorna e estribo, e a partir de então também por vibração alcança a cóclea, que é esse computador do ouvido que eu estou falando. Dentro da cóclea, de uma forma, por trocas eletrolíticas, várias coisas, acontece a transformação dessa pressão sonora em energia elétrica do som. Então daí, essa energia elétrica, né, essa eletricidade vai ser transmitida via nervo auditivo para o córtex cerebral auditivo, tá? Então que é onde o cérebro ouve, tá? Então a cóclea, ela pode ser lesada por barulho. Na verdade, se eu for me ater bem ao pé da letra, se você estourar uma bomba do seu lado, né, ou alguém, ou você estiver perto, uma caixa de som que liga de repente, um trio elétrico que começa a tocar de repente, tudo isso pode lhe dar uma perda auditiva, mas também pode, por exemplo, estourar o seu tímpano, tá? Então, um barulho muito forte, a pressão sonora existe, ela é física. Então ela pode perfurar o seu tímpano. Mas o que eu vou falar aqui é mais importante que eu fale da cóclea. Existe lesão de audição por barulho por conta da cóclea, tá? Então a gente tem que proteger a nossa cóclea, a gente tem que usar o barulho do entorno sem nos agredir. Então, por exemplo, se você for numa balada, numa festa, num show e o ambiente for aberto, você pode permanecer ali por quanto tempo você quiser. O único conselho, a única coisa que se recomenda é que você não fique do lado de nenhuma caixa de som, porque você aumenta a probabilidade de lesar, de novo digo, a sua audição. Mas se você for num som, numa balada, numa festa, num show, com ambiente fechado, então você tenta sim evitar o alcance da caixa de som, né? Para poupar a sua audição. E se o som estiver muito alto, você tem que dar um jeitinho de a cada 40 minutos sair desse ambiente. Vai no toalete, volta. E se não puder, o recomendado é usar um protetor auditivo, né? Um protetor, aquele que todo mundo usa para evitar que exista lesão. O profissional que trabalha com barulho usa isso. Então você poderia usar sim, por que não? Tá? A não ser que você não se incomode, não tem problema que leve a sua audição, não é? Mas então, aí eu vou falar o seguinte, se você se expõe a um som como esse que eu estou falando aqui, provavelmente
logo naquelas próximas horas, né? Ou depois que você sai desse ambiente barulhento, você vai ouvir o zumbido. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, o zumbido é esse barulho que você ouve quando não tem fonte externa de som e você o ouve na sua cabeça, em uma orelha ou nas duas, tá? E, especificamente depois de um barulho, ele é um sinal de que a sua cóclea foi fragilizada de alguma forma. Então, a gente tem que ter o cuidado, tá? Esse zumbido, normalmente, quando a gente vai dormir, a gente acorda sem ele, porque o seu organismo trabalhou a seu favor, a sua cóclea trabalhou um pouquinho mais e conseguiu equilibrar de novo as trocas, a lesão das células ciliadas, que são, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas são essas células ciliadas que são lesadas e por isso a perda auditiva, ela fica dentro da cóclea, tá? Mas voltando, no dia seguinte, se você acordar com zumbido, ainda procure um médico otorrinolaringologista e relate o fato, porque normalmente quando você dá horas de descanso a essa cóclea, você deveria acordar sem o zumbido. Mas se você acorda com zumbido, é sinal que houve sim lesão, mais lesão do que o seu organismo pôde cuidar. Houve lesão dessa cóclea com esse barulho e você manifesta o primeiro sinal desta lesão, desta possível perda auditiva, que é o zumbido. O zumbido é um sintoma que é um sinal de socorro da cóclea, tá? Então ele está ali para dizer que pode ter acontecido alguma lesão com o ouvido, né? Com a cóclea, com a audição. Eu estou falando especificamente nesse caso de barulho, tá, gente? Então, você busque seu médico otorrinolaringologista, você vai ser examinado, provavelmente vai fazer uma audiometria, né? Um exame audiológico para medir se a sua audição está perfeita e ver se aconteceu ou não essa lesão. A depender dessa lesão, a gente vai cuidar com remédio, né? Por exemplo, existem casos de algum paciente que chega com zumbido, mas que quando a gente faz a audiometria, pasme, não tem lesão de audição na audiometria convencional. Mas quando a gente faz uma audiometria de alta frequência, pode mostrar que tem lesão sim, né? Então, o médico otorrinolaringologista vai tratar aquele paciente, vai medicar na medida do possível, vai ver o que pode ser feito, né? Repouso de barulho, né? E medicamento para tentar restaurar aquela audição, aquelas células, aquela perda auditiva, tá? Claro que depende do grau, depende de quanto tempo o paciente demorou para nos procurar, mas normalmente nesses casos quando a lesão é pequena, ela é completamente recuperável. Mas existem casos de lesões maiores por barulho. Então você pode ter o choque acústico, mas você também pode ter o trauma acústico. Então esse trauma, quando ele é muito maior, é muito mais difícil a recuperação completa, tá bom? Mas ao pequeno sinal disso, você busque o médico otorrinolaringologista, certo, pessoal? Então, vamos falar de outras datas comemorativas. Eu emendei pelo zumbido, então lembrar que no dia 11 de novembro é o dia da conscientização sobre o zumbido. Então, tudo isso que eu acabei de explicar, a gente fala do zumbido e da perda auditiva também junto. Sobre o zumbido, eu vou acrescentar que não é só o trauma acústico que pode causar o zumbido. Então, o zumbido ele pode ser causado por vários fatores e às vezes mais de um fator está presente no paciente, tá? Então, por exemplo, a perda auditiva é em 80% responsável pelo zumbido. Mas nesses 20% podem acontecer tantas coisas. Então, lesão de tireoide, lesão de colesterol, alteração de tireoide, alteração do colesterol, alteração do triglicérides, de complexo B, de vitamina D, tá? Então, por exemplo, de açúcar e insulina são muito importantes, tá? Então, você tem que manter a sua vida saudável para cuidar também da sua orelha. Tudo isso pode levar ao zumbido. DTM, que é uma alteração nessa juntinha aqui, ó, na ATM, que é a articulação temporomandibular, alteração de postura, certo? Posturas erradas, indevidas, ao dormir, ao estudar, ao ler, né? Oclusão, casamento dos dentes, né? Errada também, problemas de coluna,
N coisas podem causar o zumbido e, repito, mais de uma causa pode estar presente no mesmo paciente. Existe também as intolerâncias ao som, tá? Que é a misofonia, a hiperacusia e a fonofobia, tá? Porém, a misofonia e a hiperacusia já tem os seus dias, dia 12 e 13 de novembro. Misofonia é aquele incômodo que a gente sente a determinados sons, tá? Então, por exemplo, as pessoas que se incomodam com alguém mastigando ou com alguém fazendo esse barulho de repetição. Então tem pessoas que se incomodam muito num grau, eu não vou dizer que é exagerado, porque não é um exagero da pessoa, é porque ela realmente se incomoda. Mas sons repetitivos é o mais frequente. E a hiperacusia é aquele incômodo que você pode sentir, você sente com exagero, você fica irritado também, mas ao som de tom normal, não é um som repetitivo, é um som normal. Pode ser de voz, pode ser um som qualquer, de rádio, de pessoas falando, né? Então, esse barulho, quando lhe incomoda, é uma hiperacusia. Hiperacusia não é porque você ouve demais, mas é porque é um tipo de intolerância a som. Então, você se incomoda mais por conta daquele barulho, ok? Mas se você apresentar qualquer um desses sintomas, busque seu médico otorrinolaringologista, tá? Em todo novembro você vai ouvir os médicos que estão envolvidos com a campanha do Novembro Laranja falar para vocês, dar várias dicas. Então eu vou estar falando isso o novembro inteiro, tá? E se você tiver alguma pergunta específica, vá postando aí que eu vou tentar responder também ao longo desse mês de novembro. E vamos à campanha do Novembro Laranja! Um beijo, pessoal! Até a próxima!